Quer aprender sobre licantropia? Ou quer ter acesso a pesquisas sobre lobisomens reais? Eu tenho o e-book perfeito para você. Ele aborda lendas, casos verídicos, como se transformar em um lobisomem e licantropia ocultista. Link na descrição. Olá, me chamo Paulo e sou do interior do Mato Grosso. E este fato aconteceu comigo no ano de 1990. Eu venho de uma família simples, da qual sobrevivia do plantio de milho e do trabalho duro. O meu pai era um homem muito trabalhador e sempre fazia de tudo para pôr comida na mesa. E ele sempre me ensinou o valor do trabalho duro e da família. Da região de onde venho, existe um grande problema para as pessoas que lidam com grandes plantações, que é os porcos do mato, que de vez em quando destruíam as plantações das fazendas. E por isso, desde pequeno, eu sempre vi o meu pai e os meus tios saírem para caçar à noite. E quando era a época em que os porcos do mato estavam atacando as plantações, o meu pai me ensinou a atirar. E isso aconteceu quando eu tinha 13 anos. E desde então, eu sempre fui apaixonado por armas. E quando atingi os 16 anos de idade, sempre saía para caçar javali à noite. Até que certa vez saímos para caçar. Estávamos só eu, o meu pai e o meu tio. O meu tio era o irmão mais velho do meu pai. E essa era uma noite de lua cheia de sexta-feira. E já era por volta de 1 da manhã quando nos separamos do meu tio. E seguimos em meio à plantação, enquanto ele seguiu pela estrada dos fundos da fazenda. De repente, escutamos o meu tio gritar feito louco. Ele berrava de dor e pedia por socorro. Então, saímos correndo para ver o que tinha acontecido. E quando chegamos onde o meu tio estava, vimos que ele tinha um ferimento bem na coxa. Ele disse que algum bicho derrubou ele no chão e em seguida arrancou um pedaço de sua perna. Depois do ocorrido, levamos ele para o hospital, onde ele foi examinado e tratado pelos médicos. Mas o que mais nos deixou intrigados foi que naquela noite não vimos nenhum javali. E do nada, o meu tio foi atacado, sem ao menos saber quem o atacou. É claro que o que pensamos foi que um javali o atacou. Então, alguns dias depois, os vizinhos do meu pai vieram pedir ajuda para ele, para que ele os ajudassem a construir plataformas no alto das árvores, para que os caçadores pudessem se manter longe do perigo de serem atacados. Então, assim eles fizeram. Construíram 4 plataformas em árvores que ficavam perto de onde os javalis geralmente apareciam à noite.
E depois que começamos a usar essas plataformas, ninguém mais foi vítima de nenhum javali. E até mesmo aumentou o número de javali que conseguimos abater, pois lá de cima o nosso campo de visão era muito maior. Passaram-se alguns meses, até que certo dia convidei o meu pai para sairmos à noite para caçar. E ele me disse: "Filho, estamos em época de quaresma, e é muito perigoso sairmos para caçar nessa época." O meu pai era daqueles antigos que tinha várias crenças, mas mesmo assim eu decidi ir, pois já fazia um mês que eu não saía para caçar. Então, quando era por volta de 11 horas da noite, eu peguei o meu rifle, a minha lanterna e as minhas munições e já estava de saída quando a minha mãe veio na porta e falou assim: "Que Deus te proteja, meu filho." Me deu um abraço e entrou para casa. Bem, e lá fui eu em direção das plantações. Percebi que naquela noite nenhum dos vizinhos saíram para caçar. E quando cheguei em uma das plataformas, comecei a ouvir barulhos no meio da plantação. Então, escalei até a plataforma e fiquei esperando lá de cima com a lanterna e o rifle apontados, quando de repente vi 2 javali saindo do meio da plantação. Então me preparei e disparei contra o maior dele. E aquele javali deveria ter uns 80 quilos. Bem, o tiro foi certeiro, bem na cabeça. Então o outro saiu correndo em direção à plantação, pois se assustou com o barulho do tiro. Então eu desliguei a minha lanterna, pois a luz da lua cheia já era o suficiente para iluminar a minha descida. Eu fui descendo lentamente da árvore para não escorregar e cair lá de cima, pois a árvore tinha uns 12 metros de altura. Porém, quando eu estava no meio da descida, eu comecei a escutar algum bicho correndo na mata atrás de mim. Aquele bicho estava vindo em minha direção. Então, pensei que fosse outro javali. Mas o animal que passou correndo do lado da árvore que eu estava não era deste mundo. Aquilo era uma besta vinda direto do inferno. Um ser com pelos negros como a noite. Tinha uma cabeça de lobo com orelhas pontudas. Porém, o seu corpo era de um homem. Aquilo era enorme. Tinha uns 2 metros de altura e passou correndo em 4 patas em direção ao javali que eu acabara de matar. Aquele bicho foi direto até o javali. Pegou o animal pelo pescoço e só com a força da mandíbula ergueu-o do chão. Eu entrei em pânico e subi até a plataforma o mais rápido que pude. Fiquei lá de cima deitado, olhando aquela fera carregar o javali mata adentro. Eu estava com tanto medo que nem me lembrei que estava armado. Fiquei completamente paralisado de medo lá em cima. E quando eu não conseguia mais ouvir os passos daquele monstro, eu pude ouvir ao longe um uivo ensurdecedor que me deixou todo arrepiado. E foi aí que eu desci da árvore e voltei correndo para casa. E chegando lá, eu contei para os meus pais o que havia acontecido. E os meus pais disseram: "É isso que acontece quando você não respeita as noites de quaresma." Depois daquele dia, eu nunca mais saí para caçar sozinho, muito menos em noite de quaresma. Boa noite. Olá,
eu não vou me identificar, mas posso dizer a vocês que tudo que houve comigo neste final de semana passado é no mínimo estranho, para não chamar de loucura. Bem, eu sou da cidade de Cocal dos Altos, no estado do Piauí. Uma cidade pequena, próxima à capital do estado. Bem, próximo por assim dizer, porque tudo aqui é longe. Enfim, este acontecido não foi em Cocal, e sim numa cidade chamada Uruçuí, na região sul. A cidade se localiza no Cerrado Piauiense e é um dos polos agrícolas mais bem-sucedidos do estado. Fui para lá para trabalhar numa fazenda de soja. Trabalho montando silos para um armazenamento de grãos e fui dar manutenção em um dos silos que eu havia montado nesta fazenda há uns anos atrás. E aquele seria um trabalho de uns 3 dias, mas de certo modo um serviço até fácil para mim, que sou um profissional da área. Bem, eu fui chamado lá pelo gerente da fazenda. Eu recebi a ligação na segunda-feira, dia 24 de junho de 2019, e ele me relatou que um dos silos estava com problemas no sistema de ventilação e que precisava de um profissional da área, pois os funcionários da fazenda já tinham tentado de tudo, mas nada dava jeito. Então, confirmei a minha ida no dia 26 para a fazenda. E assim eu fiz. Saí à noite e cheguei na fazenda pela manhã. Bem, para quem não viu o nascer do sol no cerrado, posso dizer que é uma das coisas mais lindas que se pode ver. Eu tenho uma caminhonete dessas grandes e meio antiga, mas que é muito boa. E me lembro de subir a serra e ver os primeiros raios de sol brilharem ao longe e iluminarem os grãos dourados de soja a perder de vista. O orvalho ainda caía sobre as plantações e ao fundo eu podia ver os silos em que eu ia trabalhar. E com o cheiro de mato molhado e o ar úmido, a respiração é muito mais leve e tranquila e parece que estamos em outro planeta. Porém, eu estava mesmo no estado do Piauí, um dos mais quentes do Brasil. Mas um friozinho vinha da direção do pôr do sol. E aquilo é tudo muito bom. Cinematográfico, eu diria. Mas logo essa paisagem mudou. Enquanto ia em direção à fazenda, me deparei com um homem a cavalo com uma espingarda nas costas, seguido por mais 6 homens, todos armados de facas e revólveres. E mesmo sendo uma zona boa de caça, eles pareciam estarem vindo de um turno de segurança e não de uma caçada. As roupas estavam limpas e arrumadas, e não tinham cara de quem vinham de caça. Reduzi a velocidade da caminhonete, apanhei o meu revólver calibre 38 no porta-luvas, mas decidi não mostrar, pois os homens poderiam disparar. E se fosse um assalto, eu poderia pelo menos levar um deles comigo. E ao passar pelos homens, eu percebi que eles me olhavam de rabo de olho. Acelerei bem após passar deles, mas ao olhar para o retrovisor, eu vi que eles não me acompanhavam. Então, segui a minha viagem e cheguei na fazenda por volta de 7 da manhã. E ali eu fui muito bem recebido como de costume. Trabalhei bastante naquele dia e entrei por dentro do silo para instalar os andaimes e também instalar as cordas para verificar a estrutura. E a manhã toda foi só preparando os equipamentos. A poeira e o pó de grãos de soja se misturavam no ar
dando um cheiro amadeirado e levemente arisco no local. O calor da parte de dentro da estrutura metálica fazia com que aquele ambiente fosse quase insuportável. E por volta do meio-dia, eu desci da estrutura que já estava armada. Lavei as mãos no banheiro e me preparei para ir para o refeitório para almoçar. O refeitório da empresa é em um galpão desses grandes com paredes altas e teto de metal. Mesas enormes onde os funcionários se sentam e banheiros nas laterais. E cerca de 200 homens se alimentavam ali por dia. 3 vezes por dia, por assim dizer. O pessoal que trabalha prestando serviço no cerrado geralmente se conhece. Então, não demorou para um rosto amigo se fazer presente em meio a todo aquele alvoroço. Ao longe, eu vi um dos homens que me acenava de uma das mesas ao fundo do grande galpão. Era um amigo que eu fiz nessas idas e vindas a essa fazenda. Agora eu teria pelo menos uma boa prosa. E logo eu fui me aproximando e me sentando para conversar. Ele me contava sobre a família, filhos e de como as coisas estavam indo meio apertadas em sua casa. Me falava sobre o dia a dia e não demorou muito para, entre uma garfada e outra, eu perguntar a ele se ele havia visto os homens que eu vi pela manhã. Ele levou uma colherada de comida na boca, grunhiu pondo a sua mão fechada próxima aos lábios e disse: "Olha, eu não sei se você vai acreditar, então deixa isso pra lá. Mas para resumir as explicações, o dono da fazenda contratou eles para fazer a segurança na fazenda. Só isso." Como o assunto parecia incomodar ele, eu decidi não falar mais no assunto, pois estávamos almoçando e não é bom incomodar os outros enquanto comem. Mas de certa forma, a explicação rasa dele me deixou mais curioso ainda. Trabalhei a tarde toda no sol escaldante, desmontando o sistema de refrigeração que deu bastante trabalho. Diagnostiquei que o rotor do fan, que é uma espécie de ventilador gigante, deu problema. Chamei o gerente da fazenda pelo rádio e expliquei a ele que o rotor estava quebrado e que deveríamos pedir um que viria de balsa do Maranhão e que deveria chegar no dia seguinte na parte da tarde. Ele me deu permissão de fazer o pedido da peça e já eram por volta de 6 da tarde, quando terminei de remover todo o rotor e os fios defeituosos lá de cima. Desci e fui para o banheiro para me afiar, que é uma maneira de dizer que estava pronto, limpo e descansado do serviço, e assim pronto para jantar. E ao descer, eu topei com um grupo de homens que estavam combinando de ir a uma festa à noite para beber umas, dançar e se divertirem. Mas eles diziam que não tinham carro próprio. Então ofereci a eles um acordo, em que iria com eles e eles me pagariam o frete, um valor de R$160 por ida e volta. Eles aceitaram e marcamos de sair por volta de 8 da noite. Estava tudo acertado, então segui para o refeitório. E vendo o meu amigo sentado, fui me sentar com ele para podermos bater um papo. Contei a ele que iria nesta festa em um vilarejo a uns 35 quilômetros de distância, e o convidei para ir comigo para me acompanhar, para o caso dos homens estarem mal intencionados. Ele me olhou como se tivesse visto uma assombração e disse que não iria de forma alguma. E depois de muito insistir, ele me contou algo inimaginável. "Olha, rapaz, você é doido. Sabe por que colocaram aqueles seguranças daqui? Desde o mês passado que ninguém dorme nos alojamentos.
Um bicho preto cabeludo entrou lá semana passada e quase mata um dos trabalhadores. Diz que era uma coisa monstruosa. O pessoal do turno da noite disse que já viram ele correndo nas plantações e que só não atacou eles por causa das máquinas que são grandes e com muita luz. Mas eles dizem que é um bicho asqueroso, com cara de macaco misturado com porco, com uma das pernas de cachorro e as orelhas em pé. Diz que de noite só escuta os grunhidos e o fedor dele, e que de longe só dá para ver os olhos brilhando no escuro. Ele dizia isso em um tom baixo e olhando para uma mesa que ficava mais distanciada da entrada onde estávamos. Eu dei uma gargalhada alta. Um lobisomem, você quer dizer? Moço, isso não existe. Se existisse, esse povo já tinha gravado. Tá doido? Ele disse que era para eu fazer o que eu quisesse, mas que ele não iria e pronto. Bem, saí de lá chateado, mas já tinha ouvido muitas desculpas. Mas lobisomem é demais até pra mim que sou muito brincalhão. Então fui me arrumar para a festa e saímos no horário combinado. E durante todo o caminho, os homens que fui levar não diziam nada e pareciam estarem sempre preocupados. Cena que mudou ao chegarmos na festa. E pouco tempo de estadia lá, eu logo arrumei um rabo de saia para me acompanhar na festa. E dancei com essa moça a noite toda. Bebemos umas cervejas e por volta de 4 da manhã voltamos para a fazenda. Na estrada de volta, topamos com os ditos seguranças do dia passado e fomos advertidos por eles de que essa noite seria meio conturbada e que deveríamos ter cuidado e não ficar perambulando por aí. Bem, eu não brinquei com os ditos seguranças, pois além de armados, não tinham cara de muitos amigos. Então, optei por apenas assentir com a cabeça. Além do mais, eu estava meio bêbado, e não seria uma boa ideia discutir com os homens. Segui viagem em direção à fazenda, sempre olhando pelo retrovisor. E algo parecia me dizer que alguma coisa estava no mínimo estranha. E numa dessas olhadas, eu me distraí e só ouvi um homem gritar. E em seguida, uma forte pancada. Atropelei o animal e o impacto foi tão forte que, além de amassar o capô da caminhonete, quebrou o vidro do para-brisas dianteiro. Aparentemente, eu tinha acertado um boi grande, de aproximadamente uns 300 quilos, pois aquilo parecia ser de fato um animal imenso. Parei a caminhonete debaixo de uma árvore no lado oposto da pista e descemos do carro com as lanternas dos celulares iluminando o animal. Bem, na verdade, procurávamos o animal, pois nenhum de nós encontrou aquele bicho que eu havia atropelado. E foi quando olhei um pouco mais ao longe e avistei aquele animal caminhando, cambaleando. Mas antes mesmo que eu pudesse falar qualquer coisa, o animal se pôs de pé como um homem, e aquilo tinha fácil uns 2 metros de altura. Era imenso e parecia um urso negro. Mas da distância em que estávamos, não dava para dar características. O meu corpo gelou quando eu vi aquele par de olhos amarelos me olharem. Senti a minha alma tremer. Corri de volta para a caminhonete, chamando os outros e gritando que o bicho estava ali. Gritava desesperado enquanto ligava a caminhonete novamente. Os homens correram para o carro e, ao olhar na direção do bicho, eu vi que ele não estava mais ali. Mas eu podia sentir que ele nos observava. E assim que a velha caminhonete deu partida, eu arranquei muito rápido.
O fedor de óleo queimado invadia a cabine da caminhonete. O ranger dos metais do capô parecia anunciar uma tragédia. E sem ver muito por conta do para-brisa, só me restava confiar. E quando chegamos na entrada da fazenda, topamos com mais seguranças. Então eu os contei o que havia acontecido. Eles então nos acompanharam até os alojamentos. Os alojamentos ficavam na parte de trás da fazenda, próximos a um milharal, e eram uma sequência de quartos de 4 acomodações em fila, parecendo esses hotéis de beira de estrada. Os banheiros eram compartilhados e ficavam na parte dos fundos com pequenas janelas. Eram instalações simples, mas bem eficazes. Então, parei a caminhonete em frente ao alojamento. E quando desliguei o motor, ouvi um barulho estranho e um cheiro de plástico queimado. Sabia que algo em meu carro estava quebrado. Porém, eu não poderia me dar o luxo de mexer nele agora. O medo me percorria o corpo e eu só apanhei as minhas coisas e fui para o meu quarto. Entrei, tranquei a porta e fiquei quieto pensando no que tinha visto. E por volta de 3 da manhã, eu ouvi os cães da fazenda muito agitados. E senti que algo estava errado. Me aproximei da porta para tentar ouvir melhor. E foi quando ouvi algo muito forte correr lá fora. Era uma espécie de galope ou corrida, mas com um som de patas de algo grande. Porém, aquilo não tinha um som de cavalo ou boi, e se parecia mais com algo tipo um cão ou sei lá. Bem, eu estava prestes a descobrir, pois logo a corrida se aproximou do alojamento e quase num reflexo, eu me afastei da porta e corri para apanhar as minhas coisas e o meu revólver. E foi quando algo se jogou contra a porta. A porta do alojamento era um tipo de madeira bem maciça. Mas a coisa conseguiu rachar um pedaço da porta na primeira investida. Percebi que o trinco não suportaria. Então eu ouvi a coisa se afastar para mais uma investida. Abri a janela devagar e me posicionei para pular assim que a criatura entrasse. Isso me daria tempo de correr para algum lugar. O meu plano era correr para o banheiro, cujas portas eram de metal e a estrutura era de concreto. A criatura investiu contra a porta, a derrubando. Os cães da fazenda acuavam e tentavam investir contra ela. Mas acho que por eu ter atropelado aquele ser, aquela coisa estava com muita raiva e sedenta de sangue. E quando aquilo entrou, eu saltei pela janela. Mas por um segundo, eu pude vislumbrar a morte que me cercava. Aquela coisa era um ser imenso. E realmente possuía uns 2 metros de altura. Muito forte e de pelos negros. A cara parecia muito com a de um cão, mas com orelhas pequenas e murchas. Pouquíssimos pelos das partes de baixo, deixando à mostra as pernas terríveis de joelhos invertidos. Eu corri gritando em direção ao banheiro. A coisa ainda tentou saltar pela janela, mas por ser pequena, a criatura deu a volta pela porta, o que provava que aquilo tinha uma certa inteligência. Todos saíram de seus quartos, e alguns que viam a criatura simplesmente voltavam para os quartos e trancavam as portas. Já outros sacavam revólveres e tentavam atirar naquilo. Eram tiros, urros, uivos, latidos, gritos e muito terror.
e 2 dos seguranças que estavam perto atiraram acertando a coisa, fazendo aquilo urrar e uivar. Eu juro por tudo que é mais sagrado que aquela coisa gritou como uma pessoa assim que foi machucada. Porém, aquilo não desistiria de mim. A coisa deu a volta e se pôs atrás do banheiro me esperando chegar para perto. No medo, ao invés de entrar de volta, eu corri para o silo que eu estava consertando. Subi e entrei para dentro do silo. Eu sabia que aquilo tinha me visto e sabia que ele não tinha destreza para subir e entrar no silo. Bem, eu segui a noite ouvindo aquilo correr, gritar e urrar ao redor do silo. Os homens atiraram contra ele até por volta de 4 da manhã. E foi quando eles conseguiram finalmente se livrar do bicho. E mesmo com os homens me garantindo que aquele troço havia sumido, eu não saí do silo enquanto o sol não raiou. E após sair, eu vi o estrago daquilo. Eram portas arrancadas, cães e cabras mortas e marcas de bala por todos os lados. Alguns tratores que também foram vítima da raiva da criatura. Foi um prejuízo milionário. E no mesmo dia eu consertei o meu carro e precisei de um radiador e até usei uma das caminhonetes da fazenda. Voltei para casa sem nem falar com a gerência da empresa. Deixei o silo sem reparo e até onde eu sei, eles contrataram outro rapaz. Mas eu nunca mais volto naquele lugar. Fiquei sabendo esses dias que uma semana depois de eu ter ido embora, a polícia foi chamada numa fazenda próxima e eles encontraram um homem nu, todo ferido e preso numa cerca elétrica de proteção que circundava os alojamentos dessa outra fazenda. Mas mesmo sabendo que esse rapaz machucado que eles acharam era de fato a criatura, eu não me atrevo a voltar ali. Pois digo a vocês que este país esconde cada coisa nessas vilas e lugares mais isolados. E eu não acreditava e achava que se um dia eu visse, eu daria um tiro na testa da coisa. Mas a verdade é que quando eu vi pessoalmente, eu vi que aquilo não era só forte, mas também inteligente. E sabia que naquela situação eu era só a presa. E que se não fossem os outros, eu não estaria só morto, mas também destroçado. A fazenda onde ocorreu isso faliu recentemente. E as pessoas não queriam mais trabalhar lá. E como não conseguiram explicar para o seguro o que havia destruído os alojamentos e tratores, acabaram sendo processados pelo Ministério Público por supostamente tentar fraudar o seguro. Boa noite.